Convido a lermos o texto bíblico, podem sentar, por gentileza. Se encontra no livro de Eclesiastes, o Antigo Testamento, Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso de número 12. Eu hoje começo a falar sobre saúde relacional. Vamos então estar lendo a partir do verso 9 até o 12 do livro de Eclesiastes. Está escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Queridos, saúde relacional refere-se à capacidade de desenvolver e manter relacionamentos saudáveis e seguro na relação entre as pessoas, nos relacionamentos interpessoais. Tem um dado da Organização Mundial da Saúde, a irmã estará colocando ali na tela. Então, a OMS, ela define o ser humano como biopsicossócio-espiritual. Biopsicossócio-espiritual. Como biológico, nós precisamos cuidar da nossa saúde física. Embora há situações que fujam do controle, vamos ser assaltados em algum momento por situações inevitáveis, muitos fatores físicos podem ser prevenidos. Quando se fala em saúde preventiva, nós somos bastante responsáveis, recai sobre nós uma grande responsabilidade. Ainda que não seja a tônica da mensagem, é importante nós pensarmos que o maior patrimônio físico que Deus nos deu foi a nossa saúde. Como mordomos, vamos cuidar. O que estiver no nosso alcance, vamos colocar em prática a fim de vivermos o mais possível saudável fisicamente. Como ser psicológico, precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Afinal de contas, sabemos que conforme nós pensamos, nós sentimos, e de acordo como sentimos, nós agimos. Então, o nosso estado emocional, ele depende dos nossos pensamentos. Pensamos, logo sentimos, sentimos, logo agimos. Então, assim como as nossas emoções, os nossos sentimentos dependem do que pensamos, as nossas atitudes dependem do que sentimos. Nós agimos de acordo com os nossos sentimentos. Então, como um ser psicológico, devemos também cuidar da nossa mente. Não é tão simples essa atividade, mas é possível. Há, sim, treinamento. Pensando nisso, a Bíblia, ela nos orienta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele mostra que é possível nós termos controle dos nossos pensamentos. Uma vez que a gente tem controle dos pensamentos, como é possível isso? A gente pode viver também um estado de saúde emocional saudável. Pulando aqui o sócio para o espiritual, como ser espiritual, nós temos a fé. O aspecto da relação com Deus, é possível nos relacionarmos com o divino, nos relacionarmos, vivermos com Deus, porque nós somos seres espirituais.
E nós precisamos cuidar da saúde espiritual. Eu entendo que estar aqui nesta noite está no pacote de investirmos na nossa saúde espiritual, ouvindo a palavra de Deus, cantando, orando, adorando, através da leitura da Bíblia. Tudo isso, irmãos, são atividades que somam positivamente para o bem-estar espiritual. Fortalece o nosso relacionamento com Deus. É possível alguém não se relacionar bem com Deus? É possível, mesmo cristão. Porque a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma vez que é possível o Espírito Santo entristecer-se, é porque o relacionamento com Deus pode não ser saudável. Portanto, cuidemos do nosso ser espiritual, do nosso relacionamento com Deus. E como ser social, como seres sociais, nós necessitamos do outro. Precisamos de relacionamentos saudáveis, de um abraço, de um afeto, de um carinho. Precisamos de nos ajuntarmos com pessoas, de convivermos. E o culto, ele também traz um bem social. Como é bom rever os irmãos. Eu estava ouvindo o irmão Rudinei falar que estava com saudade de estar na igreja, por conta de um período de férias. Outro irmão, outro dia, comentou comigo que estava de férias e falou com a sua família: eu estou com saudade da minha igreja, estou com saudade dos cultos. Claro, irmãos, que está inserido nesta saudade, nessa vontade de estar na igreja, o aspecto social. Estar junto com os irmãos, o calor humano, ver o rosto de cada um. Então, a igreja, ela traz também esse benefício social às pessoas. É claro que você pode adorar a Deus sozinho. Aonde você estiver, Deus te ouvirá, você poderá cantar, você poderá orar. Lá, aliás, é necessário que o relacionamento com Deus seja desenvolvido de uma forma intensa, fora de um ambiente de culto. Mas estar reunidos sempre fez parte da história da igreja, da dinâmica da igreja. É natural que nós desejamos estar juntos com os que possuem a mesma fé, com os que creem da mesma forma, estar unidos em um único propósito de cultuar, de adorar, de ouvir a palavra de Deus. Então, socialmente, nós somos beneficiados quando nos reunimos. É o caso de hoje aqui. Poder dar uma volta, cumprimentar, abraçar. Não fosse esse encontro de hoje, quando você veria o teu irmão? Quando você apertaria a mão dele? Então a gente se reúne para um objetivo social também, para um benefício social também. Mas é claro que transcende aos benefícios sociais o fator culto. Esse benefício a gente pode alcançar em outros lugares, em outras reuniões, para outros fins que não tenha nada a ver até mesmo com Deus, não seja nem pensado em Deus. O fato de estar juntos é uma necessidade humana, mas aqui nos reunimos e nos beneficiamos socialmente para um fim maior, que é adorar e bendizer aquele que nos constituiu seres psico, sócio e espiritual, para adorar e bendizer, cantar aquele que nos fez seres biológicos, seres psicológicos,
seres sociais e seres espirituais. Portanto, nossa adoração a Deus por nos proporcionar estes momentos para juntos estarmos na sua presença. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Queridos, eu trago aqui o texto de um autor chamado Parrotti para fortalecer essa ideia da importância do outro. Parrotti escreveu o seguinte: não há nada tão forte, tão arraigado na personalidade humana quanto relacionamentos. Por quê? Por um motivo: somente quando nos ligamos a outras pessoas é que conseguimos suprir nossas necessidades. Gostemos ou não, invariavelmente, todos nós dependemos dos outros. Precisamos de amizade, de afeto, amor. Não é uma questão de opção de vida, nem de sentimentalismo. Faz parte do kit de sobrevivência da nossa espécie. Precisamos de alguém. Acertadamente escreveu esse pensador. Não sei da sua fé, enfim, da sua crença, como é que ele lida com a Bíblia, mas o certo é que ele foi feliz na sua afirmação. Quando pensar no outro, quando pensar em relacionamento, lembre dessa expressão: faz parte do kit de sobrevivência. Precisamos de alguém. Lembre-se, nós precisamos de alguém para nos vestir pela primeira vez. E precisaremos de alguém para nos vestir pela última vez. Se a Daniela me permite, eu pude assistir o parto quando a Daniela nasceu. Eu fiquei pensando quantas pessoas se envolveram. Aliás, para a concepção, para existir como um óvulo fecundado, como um embrião, já é necessário 2 pessoas, o pai e a mãe. Então, para início de uma existência, já depende de 2 pessoas. Após, então, o nascimento, eu fiquei prestando atenção de quantas pessoas se envolveram. Tinha ali anestesista, em volta, observando, o trabalho do obstetra, a enfermeira, logo foi passado às mãos do pediatra, o pediatra fez o trabalho dele, foi a uma outra sala, entregou a uma enfermeira, ela deu o banho e a vestiu. Pela primeira vez, então, a Daniela foi vestida por alguém estranho. Alguém que não fez parte, não fazia parte da convivência familiar. Alguém que talvez ela nunca vai saber quem. Mas nós precisamos de alguém para nos vestir pela primeira vez. Aliás, não só vestir, conduzir. Ela já saiu nos braços de pessoas, antes de chegar aos braços da mãe. E assim acontecerá no final da nossa vida. Alguém vai nos vestir pela última vez. Talvez, possivelmente, não alguém da nossa convivência, não familiares, possivelmente estranho. E não só vestir, mas conduzir. Chegará um momento que alguém vai dizer, por gentileza, 6 pessoas, amigos ou familiares, conduzam-o até. Então nós precisamos das pessoas. Veja que Deus, lá no começo, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis capítulo 2, o verso 19. Eu digo que Adão estava só e só, porque quando nós usamos esse texto, normalmente
o fazemos quando estamos dando ênfase à importância do matrimônio, uma cerimônia de casamento, enfim, ou quando se incentiva alguém ao casamento, aí se usa esse texto: não é bom que o homem esteja só. Quando a Bíblia fala no homem, ela está se referindo também à mulher. Por que eu digo que Adão estava só e só? Porque ele não estava só em relação ao casamento. Socialmente ele não tinha nenhum apoio, porque ele era um ser único. Adão foi a pessoa que experimentou a solidão total, a solidão absoluta. Ele experimentou isso. E olha que Adão foi criado adulto. Adão foi o ser humano que não teve infância. Ele foi criado adulto, já dotado de uma capacidade, de um QI, de inteligência inigualável, insuperável, ainda não vivido por ninguém, com exceção de Jesus, exceto a Jesus. Os entendidos dizem que hoje, quem alcança aí, talvez o extremo de uma capacidade intelectual, vai chegar lá a 10, 15%, enfim. Aí imagina Adão, a capacidade intelectual que ele tinha, tendo essa plenitude de capacidade, né? 100% da inteligência, ele usufruía antes do pecado. Pense no estado emocional de Adão, como era importante. Primeiro pela sua capacidade de inteligência, depois pela sua capacidade espiritual, porque ele viveu a santidade absoluta. Adão viveu a santidade plena antes de pecar. Também condição não vivida por ninguém mais, com exceção de Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi um homem como nós, porém sem pecado. A distinção de Jesus na condição humana, o diferencial era que ele não tinha pecado. Fora isso, ele viveu a essência da humanidade, né? Foi 100% homem, enquanto divino, obviamente. Mas veja, irmãos, que Adão, então, ele vivia a santidade plena, vivia o potencial pleno de capacidade intelectual, consequentemente, o estado emocional dele também era bom. Não obstante, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. A gente entende que Adão sentia essa necessidade do outro, sentia a necessidade de alguém. Então essa necessidade foi atendida também com a criação de Eva. Eu lembro do texto que nós lemos de Eclesiastes 4, 9 e 12, quando o sábio escreveu: melhor é ser dois do que um. Mas ai do que estiver só. Então o isolamento, ele não é saudável. Tendências ao isolamento, à privacidade absoluta, é caso a ser tratado, né, a ser observado com muita atenção. Porque a Bíblia está dizendo: ai do que estiver só. Jesus, ele escolheu 12 discípulos para compor o corpo apostólico. Foram 12. Depois ele escolheu mais 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e o lugar onde ele haveria de ir, segundo Lucas capítulo 10 e o verso 1. Veja só, ele escolheu 12 apóstolos e depois escolheu mais 70 para a comissão. E o detalhe, ele os enviou de 2 em 2. Os referidos textos dão ênfase à valorização, à comunhão, à amizade, ao companheirismo, que são essenciais tanto para a segurança quanto para a felicidade das pessoas. Portanto, irmãos, hoje, nesse início de estudo de saúde relacional, eu penso que a tônica desta palavra é: nós
não esquecermos disso em nenhum momento, seja dentro do ambiente familiar, dentro de casa, seja dentro do ambiente eclesiástico, igreja, do ambiente de trabalho, enfim, em todos os espaços de convivência, não vamos esquecer de que o outro é importante para nós. Mesmo que seja inconveniente, por incrível que pareça, o inconveniente ao nosso lado, ele acaba somando positivamente algum bem, algum crescimento. Aliás, eu penso que nós precisamos, às vezes, de ter um inconveniente ao nosso lado para o nosso crescimento, para treinar áreas da nossa vida. E Deus, como Ele sabe disso, porque afinal de contas, quem nos fez dessa forma foi Deus. Deus, como sabe disso, Ele prepara pessoas que nós venhamos a entender ser inconveniente, né? Para o nosso crescimento social. Então, irmãos, assim, não esqueçamos disso. Não viva dentro de casa, no teu relacionamento conjugal, como se o teu cônjuge não fosse tão importante para você. Não viva no teu relacionamento parental, entre pais e filhos, como se teu filho não fosse importante para você. Afinal, entende-se que os filhos nos ensinam a ser pai, logo aprendemos com eles. Como é que vai aprender a ser pai ou ser mãe? Vai aprender com quem? É com os filhos. Não viva a vida na compreensão de que o teu pai e a tua mãe não sejam tão importantes para você. Existem fases da vida onde é caracterizado por aquilo que se chama de ponto cego. No veículo, por exemplo, tem o ponto cego. É aquele onde você não percebe o outro. Todo motorista, eu penso que já levou algum susto uma vez, né? Mas eu não vi, eu olhei no retrovisor, é que ele estava no teu ponto cego. Ponto cego é onde a gente não encontra, onde a gente não percebe. Eu penso, irmãos, que na vida, às vezes, nós temos um ponto cego, mas isso é perigoso. O ponto cego é quando a gente não percebe a importância do outro. E às vezes o jovem, às vezes o adolescente, né, que não é o caso dos nossos aqui, eles estão despontando, né, em faixas etárias que parece que tudo está dentro das possibilidades, as ideias do pai e da mãe parece que já são ultrapassadas, a sua capacidade já é ineficaz para a sua vida, e muitos se soltam, se vão. Quando der errado, você vai lembrar de quem? Vamos pensar no filho pródigo. O filho pródigo achou que poderia se valer dos seus direitos, pediu, me dá tudo que tenho, eu estou indo, e foi. E chegou um momento em que ele se encontrou afunilado numa situação de desconforto, perdidos em todas as áreas da vida, e lá ele lembrou da casa do pai. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É claro que no final vai ser a casa do pai que será procurada. Não importa a idade, não importa adulto, não importa, enfim. E vocês sabem que assim são N os casos, né? Então é importante que cada um dentro do ambiente familiar reconheça, e em todos os aspectos, a importância do outro. Na igreja, como é importante ter o irmão aqui, ter a irmã aqui. Já pensou se você estivesse sozinho aí sentado, eu sozinho aqui ministrando a palavra de Deus? Certamente seria edificado, seria alimentado espiritualmente, mas esse valor, só o fato de saber que tem vários irmãos ao teu lado, irmãs atrás de você, isso já é salutar. Isso é saudável, isso te faz sentir bem. Eu vejo que os próprios irmãos, quando vem assim um culto bem frequentado, eles ficam felizes, tinha bastante irmãos hoje e tal.
reconhecer o valor, reconhecer a importância do outro e investir, dedicar-se nos relacionamentos, investir em saúde relacional, porque, irmãos, isso não acontece no automático. Mesmo cristãos, mesmo tendo o Espírito de Deus, é um exercício a ser feito. Olha só o que a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz deve ser seguida. E tem um outro texto que nos recomenda a ter paz com todos. Seguir exige uma atividade, um exercício. Então, para que tenhamos paz com os irmãos, para que vivamos bem com os irmãos, é necessário a gente se exercitar para isso. E a gente sabe que muitas coisas, elas são possíveis a partir de um querer. Então, se eu quero viver bem com os meus irmãos, eu vou me esforçar para isso. Se eu quero ter saúde relacional, eu não vou ficar dependendo do outro para que eu me relacione bem com ele. Pelo contrário, eu vou ser estratégico, eu vou ter atitudes para viver bem com o outro. Isso aqui no nosso ambiente de igreja, isso no ambiente de família, isso no ambiente de trabalho. Aliás, a gente vive muitas circunstâncias de relacionamentos que são contornáveis, é verdade. Tem situações que você não precisa enfrentar, você pode desviar. Não é verdade? Tem situações que são contornáveis, mas tem situações que são incontornáveis. Você escolhe com quem casar, mas não escolhe o cunhado. Você escolhe a esposa, mas não escolhe o sogro, a sogra. Você até pode escolher uma profissão, mas não pode escolher o patrão, não pode escolher o colega de trabalho. Isso é incontornável. Aí tu vai fazer o quê? Precisa trabalhar. Então, se exercitar, treinar, ser estratégico, e nós, como cristãos, levamos vantagem nisso, porque nós temos a instrução da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos move a isso, que nos instrui a isso. Ele nos impulsiona a buscarmos bons relacionamentos ou relacionamentos saudáveis. Então, meus queridos, reforçando a ideia de que isto não é automático. Embora nós dependamos do outro, uma boa convivência não é tão simples. Às vezes somos afetados negativamente pelo comportamento de outras pessoas, como também afetamos as pessoas negativamente, propositalmente ou não. Eu já vivi a experiência de alguém me chamar e fazer um pedido de perdão. Eu disse: mas meu Deus, tu estás pedindo perdão do quê? Ele disse: eu não sei, eu preciso te pedir perdão. Eu estava chateado contigo. Mas me fala. Eu disse: eu não sei. Por isso eu quero te pedir perdão. Eu disse: bom, eu te daria uma explicação caso você pontuasse alguma coisa. Como eu também não tenho percebido nada, tu tem a necessidade de ser perdoado, eu te perdoo. E me perdoa então por aquilo que você não sabe dizer, que te levou a afastar-se de mim, a me olhar dessa forma. Me perdoa. Nós precisamos viver em paz, precisamos viver bem. Aquilo foi muito lindo. Então, veja o quanto é complexo essa questão de relacionamento. Veja que não é simples assim. A gente precisa do outro, mas tem dificuldade de viver bem, de manter um relacionamento saudável. É claro que nós vamos morar no céu. E lá no céu não vai. Lá tudo é perfeito, os relacionamentos são perfeitos. Então lá nós não vamos nos chatear com ninguém, não vamos ofender ninguém.
lá não será necessário, inconveniente, ainda que seja ordenado por Deus, lá nós vamos estar livres disso, né? Já estaremos vivendo a plenitude do processo de salvação, livre de toda sorte de desconforto. Lá no céu as coisas são perfeitas, mas até chegarmos lá, afinal de contas, quando você vai chegar lá? Quando será o teu momento de chegar ao céu? Eu espero o arrebatamento da igreja. Penso que todos, até porque a Bíblia incentiva isso, né? O nosso alvo, o nosso foco, a nossa esperança é a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Porém, poderemos ir antes. Até lá, nós vamos conviver com as pessoas, vamos nos relacionar, sendo imperfeito e também sofrendo a imperfeição das pessoas. Algo curioso, irmãos, apesar de toda a evolução e das grandes conquistas do mundo moderno, percebe-se que os relacionamentos, eles vêm sofrendo degradação. Penso que isso é percebível por todos, que os relacionamentos são danificados, apesar de todos os avanços, de todas as conquistas do mundo moderno. É comum a descortesia, xingamento, inimizade, intimidações, inclusive em ambientes públicos, em lugares públicos. Um exemplo, entre os políticos, quem acompanha, por menor que seja o percentual de quem acompanha os políticos, vão perceber a forma como se relacionam. Profissionais da mídia, por exemplo, e nós estamos falando de pessoas de destaque nacional, destaque mundial. Nós estamos falando de pessoas cujo comportamento tem repercussão abrangente, macia. Estamos falando de formadores de opiniões. E é bastante comum, né, danos ou maus exemplos em relacionamento nestes ambientes. Percebe-se também isso nas escolas, o tratamento dos alunos com os professores, às vezes na família. Convenhamos, tem famílias que se tratam muito mal. Não é o caso aqui, mas de uma forma geral, tem casais que se tratam muito mal. Tem pais que se relacionam com os filhos muito mal. Então, a gente vive no século 21, no mundo das conquistas, no mundo dos avanços. A gente vive no mundo da inteligência estampada, esbanjada, mas se percebe a falta de inteligência emocional. Mas nós, queridos, como cristãos, somos pessoas que a cada dia nós vamos crescendo em Cristo Jesus. E à medida que vamos crescendo, vamos sendo moldados aos padrões de Cristo, aos padrões do Senhor Jesus. Consequentemente, os nossos relacionamentos não vão melhorando, não são perfeitos, não serão perfeitos, mas nós temos condições e vivemos a melhora nos relacionamentos a cada dia. Então, em todos os teus projetos de crescimento, em teus lemas da vida, né, teus projetos de vida, pense nisso. Crescer em saúde relacional. Ser preventivo em relação à saúde nos relacionamentos, a começar por casa. É importante que você esboce isso. Pensando então na necessidade do outro, na importância do outro, é importante que nós
expressamos isso. Jesus, por exemplo, ele nunca escondeu a importância que as pessoas que faziam parte do seu convívio tinham para ele. Você lembra de uma família amiga de Jesus? Era Marta, Maria e Lázaro. Era uma das casas que Jesus frequentava, e frequentava com os seus discípulos. Lembra que Lázaro adoeceu e Jesus não estava na Judeia? E Jesus foi avisado: olha, Lázaro, ele está doente. Jesus demora uns dias e Lázaro morre. E chegou um momento que Jesus conversou com seus discípulos. João registrou no capítulo 11, o verso 7, ele disse assim: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: Senhor, mas lá eles te apedrejaram, tu vais voltar à Judeia? E aí, entre as coisas que Jesus argumentou para ele como motivo de retornar, ele disse: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Olha só, Jesus disse: o nosso amigo Lázaro. Jesus, ele não via Lázaro, Marta, Maria, os discípulos como pessoas somente para usufruírem da bênção da salvação, da bênção da cura, da bênção da instrução espiritual. Jesus conseguia os ver como amigos. Então ele disse: o nosso amigo morreu, eu vou lá despertá-lo da morte. E curioso, irmãos, Jesus chega lá. Primeiramente, Marta veio ao encontro dele chorando: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquela história toda, teu irmão há de ressuscitar. E conversam, e vão. De repente vem Maria, cercada de pessoas, e chega e se prostra aos pés de Jesus e disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus, vendo Maria chorar, e também os judeus que estavam com ela chorando, Jesus chorou. Eu disse: como é que pode Jesus? Ele veio para ressuscitar Lázaro. Ele disse lá antes de retornar: o nosso amigo morreu, eu vou acordá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Ele sabia o que faria, ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. Não obstante, ele chorou por ver amigos, por ver pessoas do seu relacionamento, pessoas da sua convivência chorando. Veja, irmãos, que a circunstância, a situação das pessoas que cercavam Jesus o tocava. Por um lado, a gente pode pensar: não tinha necessidade de Jesus chorar, porque ele iria ressuscitar, e ele sabia disso. Mas ele foi tocado, porque ele viu os seus amigos chorando. Pessoas de uma boa convivência, pessoas que lhe eram importantes, que lhe recebiam em casa, isso lhe tocou. E ele, como um ser social, ele sentiu isso, e por isso chorou. Lembra que Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, ele começou a mandar saudação, sua e saudação de pessoas que estavam com ele. E lá no capítulo 4, verso 14, ele manda a saudação de Lucas, e ele se refere a Lucas como o médico amado. Saudação de Lucas, o médico amado. Ele chamava Timóteo de meu filho. Ele escreveu a Filemon, chamando de meu companheiro. E escreveu pedindo por Onésio, a quem ele diz: o meu filho Onésimo. Companheiros, colaboradores, era uma das formas de tratamento que Jesus dispensava às pessoas que lhe auxiliavam. Aliás, que Paulo tratava, a forma que ele tratava as pessoas que lhe auxiliavam. Veja que expressão de valorização, o quanto ele reconhecia a importância do outro. E escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 1, olha a forma como ele trata a igreja.
Dá para pôr ali na tela, Filipenses capítulo 4 e o verso 1. Ele escreveu o seguinte, vamos ver. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Os irmãos eram importantes, a necessidade social dele era suprida por conta deles. Logo, ele sentia saudade, ele tinha vontade de vê-los, mas ele diz, eu tenho saudade de vocês. De quem eu sinto saudade? Vocês que são a minha alegria e coroa. Irmãos, pense na sensação de satisfação que os filipenses tiveram quando leram esta carta do apóstolo Paulo, o pai espiritual, o pai na fé, o orientador deles, o norteador, o mentor espiritual. Tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria e coroa, vocês são recompensa para mim. Vamos estar em pé. Meus irmãos, para que isso funcione na prática, para que haja a intensidade da saúde relacional, é importante você expressar isso ao outro. Expresse sempre que possível a tua esposa, o quanto ela é importante para você, ao teu esposo. Expresse aos teus filhos, expresse aos teus pais, aos teus amigos. Mande mensagem. Essa semana eu fui surpreendida por uma mensagem que eu recebi da minha irmã, lá de Santa Catarina. Ela escreveu: mano, tudo bem com vocês? Eu amo vocês. E colocou ali termos de apreço, aquilo me fez bem. Me fez bem, eu reagi. A recíproca é verdadeira, mano. Eu também amo você. A gente pode melhorar, sim. É tão bom ouvir do meu pai, da minha mãe: amamos vocês. Eu penso o quanto faz bem para eles ouvir, mesmo que seja pelo celular, mesmo que seja um áudio, com a chamada de vídeo. Eu amo vocês, vocês são importantes para mim. Essa semana mesmo eu conversava com pessoas que eu falava do quanto eles eram inspiradores, o quanto são inspiradores para mim. Eu percebi a alegria, disse, então a gente é útil para alguma coisa? Sim, e foi expressão sincera, foi consideração sincera. O que se perde com isso, irmãos? Aliás, eu penso que o nosso coração quer, o nosso coração quer fazer isso. Lá no íntimo nós queremos, às vezes tem barreiras a serem quebradas, mas façamos isso, expresse ao outro o quanto ele é importante para você e procure melhorar nisso.